Olá, pessoal, muito bom dia. Sejam todos bem-vindos ao nosso 17º dia de reflexão aqui durante o nosso período de Quaresma, onde a gente está lendo e refletindo o livro Uma Vida com Propósito, do autor Rick Warren. Hoje, ele fala sobre nós termos sido feitos para pertencer a algum lugar. E que lugar é esse? No caso, ele está fazendo uma reflexão sobre a nossa família espiritual, que é a que é representada pela igreja, né? Aqui a gente, inclusive, está fazendo uma abordagem que não depende de religião, né? Mas o que eu achei muito interessante é que ele diz assim, é muito importante que a gente faça parte de alguma igreja. Faça parte não no sentido de frequentar, mas de ser membro de uma igreja, de fazer valer a nossa participação, o nosso envolvimento, nosso comprometimento com aquela comunidade. Não só pelo fato do nosso, pertencimento àquele lugar, porque realmente faz toda a diferença, mas porque é através do nosso envolvimento com a igreja que a gente consegue fazer com que a missão de Cristo, que o plano dele para nós aconteça, né? A metáfora que o autor usa para mostrar, a importância de cada um de nós dentro de um órgão como a igreja, é do próprio corpo humano, um organismo. É como se cada um de nós fôssemos um membro, e o corpo como um todo, o organismo, ele depende de cada um dos órgãos para funcionar. Bem como um órgão sozinho, fora do corpo, ele também perde a sua função, Então, para realmente fazer com que até aqui eu anotei assim, o corpo de Cristo precisa de você. Ele realiza as suas obras por meio de nós. E realmente, assim, eu acho que cada vez mais, as pessoas têm se afastado desse tipo de compromisso, em especial com a igreja, A gente anda tão atarefado com outras atividades da nossa vida. O quanto a gente tem feito pela nossa família espiritual, E a igreja, inclusive no próprio capítulo, o autor aborda isso dizendo assim, às vezes a gente procura uma igreja perfeita, e isso também nos afasta da nossa essência, que é amar uns aos outros, independente da condição deles de pecado, Dentro da igreja que você aprende a ter compaixão, misericórdia, porque a gente, na nossa vida, solitária, isolada, a gente desenvolve sempre o nosso ego, o nosso egoísmo, a gente desenvolve essa individualidade. E Deus diz, apesar de o meu relacionamento contigo ser pessoal, ser totalmente... cada um desenvolve o seu relacionamento com Deus de uma forma muito individual. O propósito do amor de Deus é da nossa convivência com os outros, Desde Gênesis lá, ele diz assim, você não foi feito para viver só, você foi feito para uma comunidade, para uma família. E veja, o que a gente tem vivido, as pessoas hoje em dia têm dificuldade não só de participar de uma igreja enquanto comunidade, ou de se envolver em projetos, que tenham um benefício social, mas também de formar suas próprias famílias, O mundo tem ficado cada vez mais egoísta, e a igreja, o amor de Deus, faz com que a nossa visão mude completamente. Ele traz essa relevância da gente pertencer e fazer pela família que a gente foi colocado. Um outro exemplo que eu achei muito legal é que nós, sem a igreja, nós sem a nossa comunidade espiritual, longe da nossa família, a gente fica com a fé enfraquecida, como uma ovelhinha desgarrada do seu rebanho, ou como uma criança sem pais, Porque dentro da igreja, ele inclusive fala,
A igreja é um dos âmbitos, né, das organizações em que você vai aprender de uma forma muito integral coisas muito importantes para a gente desenvolver o nosso propósito de vida. Nenhuma outra organização faz isso de uma forma tão completa. Na igreja você desenvolve a capacidade de adorar a Deus, através do evangelho você também, né, ajuda a disseminar a palavra de Deus, através do ministério você consegue utilizar os teus dons, as tuas habilidades, através do discipulado você fortalece a sua fé e através da comunhão você vivencia essa questão da partilha, né? Então vocês percebem como dentro da igreja a gente pode encontrar funções, né? E missões que agregam muito na nossa vida do que Deus espera que a gente desenvolva por aqui. Então, eu sinto muito a reflexão do dia de hoje como um convite para que a gente não seja meros espectadores dentro da igreja, mas que a gente faça o nosso papel enquanto filhos de Deus, né? Às vezes, não é nem na igreja propriamente dita, mas quantas pessoas criam a sua própria comunidade. Eu lembro até hoje, quando criança, que no prédio a gente fazia as novenas de Natal, passava a capelinha. Isso dá um senso de comunidade muito mais fortalecido, né? Se reunir para rezar o terço, ou um grupo de estudos, um grupo de casais que fala sobre o relacionamento em família. Realmente tem tanta coisa, né, que pode ser feita em nome de Deus e para mim é muito forte isso, né, que Deus realiza as suas obras por meio de nós. Será que a gente tem colocado em prática essa missão que Ele nos deu? Vocês não acreditam que através desse tipo de atitude a gente está muito mais próximo de realizar o nosso propósito aqui na Terra? É assim que eu acredito. Fiquem todos com Deus, recebam meu forte abraço e até amanhã. Com muito carinho, Simone.